Eu sou Beni Moura, orientadora da oficina de desenho, linha e traço. Essa oficina é mantida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Além da videoaula, eu estarei à disposição no Facebook. Vocês me procurem por Beni Moura Cardoso, às terças-feiras, das 14 às 15h40. Estarei lá para responder dúvidas e para conversar sobre o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos ter a aula 2. O conteúdo dessa aula é linha e traço. Então, a nossa oficina, ela apresenta informações básicas sobre a técnica de desenho, a técnica do desenho. Estamos iniciando com a base, que é o domínio da linha e do traço. Por que é importante esse domínio? Porque dele depende todo o seu desempenho para fazer um bom desenho. Nós vamos falar sobre achuras e sobre sombreados, assim também como vamos falar de composição, estruturação e valorização tonal, entre muitas outras coisas que abrangem o desenho. Então, falar de linha e traço, né? Por que o desenho? Nós vamos falar sobre linha e traço porque o desenho ele é a arte de representar formas e objetos usando a linha e o traço. Essa é a base do desenho. E as linhas, elas poderão ser usadas para desenhar todos os tipos de figura, né? Não importa o estilo de desenho ou de figura que você esteja procurando, que você gosta, que você quer fazer, não importa, todos esses desenhos vão utilizar e você vai precisar dominar as linhas, a linha e o traço. Então, e quais são os tipos de linhas? Então, as linhas, elas podem ser retas, pode ser retas na horizontal ou reta na vertical. Elas podem ser também oblíqua. Então, também ela pode ser oblíqua em vários sentidos, né? Na vertical, na horizontal. Depois nós vamos ter as linhas paralelas, que também elas poderão ser na horizontal, na vertical, oblíquas, em vários sentidos, né? E vamos ter também as linhas curvas, né? Curva, também você vai poder usar essa linha curva em vários sentidos no seu desenho, tá? Depois nós vamos ter também as linhas combinadas, que ela pode ser reta, pode ser curva, pode ser oblíqua, assim por diante. E você vai usar também essas combinações de linhas em todos os sentidos, na horizontal, na vertical. E depois nós vamos ter as perpendiculares. Opa, pulei. Perpendiculares, tá aqui. As perpendiculares, elas chamam assim porque em algum ângulo essas linhas horizontais elas podem ser cruzadas por uma linha vertical. E nós vamos ter também a espiral. Agora nós vamos, a necessidade desse conhecimento das linhas para que você possa depois entender a aplicação dela nos seus desenhos. E depois nós vamos ter o traço. E o traço, ele pode ser contínuo e grosso, né? E ele pode ser contínuo e fino. E os dois
os dois tipos de traço que nós usamos no desenho. E qual é a maior dificuldade de quem está iniciando no desenho? É fazer uma linha longa e contínua com um só traço. É essa a dificuldade de quem está começando o desenho. E a mão do desenhista, ela tem que ser uma mão leve, né? Então, por que ela tem que ser uma mão leve? Porque ela tem que fazer isso, ela tem que correr no papel, né? Você tem que firmar a tua mão e ela tem que correr. Você vai ter que usar a sua mão em vários sentidos e você vai ter que educar a tua mão para ela ser capaz de fazer os sentidos que você quer com o teu lápis, né? Fazer as linhas nos sentidos que você quer. E o segredo do traço, ele vai residir nesta mobilidade que a gente vai ter com a mão. E para dominar a nossa mão e para dominar o lápis, nós temos que educar esses movimentos. Nós temos que educar esses movimentos para ganhar leveza no nosso trabalho, no nosso desenho. E como nós vamos segurar corretamente o lápis? Já falei na aula anterior, mas eu vou repetir novamente, porque a maneira de segurar o lápis, ela é muito importante para o desenhista. Para segurar o lápis, isso é uma recapitulação, né? Quando a gente vai fazer detalhes bem pequenininhos, nós vamos segurar o lápis aqui mais próximo do grafite, da ponta do lápis. Vamos segurar, vamos apoiar a nossa mão no desenho, no caderno, no papel, vou ficar de pé para vocês poderem ver melhor, e vai fazer os pequenos detalhes, né? Você vai apoiar a tua mão e vai fazer os pequenos detalhes. Mas, para fazer as linhas mais longas, você vai usar aqui a tua mão e segurar no lápis mais ao meio. Por quê? Porque você vai precisar ter essa mobilidade. Então, vai segurar e vai fazer. Esse tipo de linha aqui é que você vai ter um pouco de dificuldade no início, para fazer essa linha longa e fazer ela reta, né? Ir com lápis e deslizar. Mas, com a prática, com os exercícios que eu tenho passado, fazendo os exercícios, você vai conseguir ter esse domínio e essa leveza. E depois você vai poder segurar o teu lápis para fazer o sombreado, tanto aqui, mais na ponta do lápis, como se segura para escrever, apoiando. Eu sempre digo, todos esses nossos dedos, né, você segurou aqui o lápis, todos esses outros dedos aqui, você usa para apoiar, para servir de apoio. Usa aqui, né, essa parte aqui, e você vai ter esse movimento aqui. Também você pode apoiar um pouco o lápis nesse terceiro dedo, para poder ter a mobilidade e ajudar a apoiar aqui. Apoia principalmente com esse último dedo e o penúltimo aqui ele vai te ajudar, ele vai fazer esse movimento para te ajudar. Depois você pode segurar o lápis, como que a gente chama, em forma de haste, né, o lápis por dentro, e também aí você vai segurar na altura do lápis conforme você quer o movimento. Aqui você apoia mais as pontinhas do dedo, porque você vai precisar desse movimento aqui, né? Tua mão vai ter que estar um pouco mais solta para você fazer o sombreado no papel. Esse domínio de segurar o lápis para fazer a linha, o traço, é muito importante, gente. Eu vou insistir bastante nisso. Quem foi meu aluno e quem é o meu aluno sabe como eu sou exigente nesse aspecto de treino, de treinar as suas mãos. Mas vale a pena, porque depois você vai ver o resultado. Então, agora nós vamos falar do estilo do traço. Porque é muito importante você desenvolver o seu estilo de traço. E por que é importante desenvolver o estilo de traço?
porque esse traço, o seu traço, vai ser como a sua digital, ele vai ser a sua personalidade. E é através do estilo do seu traço que o seu trabalho, o seu desenho, ele vai ser conhecido. Então, e também é dessa forma que o seu desenho vai ser diferente dos desenhos dos outros, né, dos outros desenhistas. Isso tudo pode ser uma tarefa difícil, trabalhosa, para você desenvolver o seu estilo de traço, mas ela é muito importante, porque o seu estilo artístico vai fazer parte de você. É algo que você tem que desenvolver. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Você vai ter que trabalhar, vai ter que treinar, né, as suas mãos para você conseguir esse estilo de traço. Depois, algumas dicas, né, de o que eu faço para desenvolver o meu estilo de traço. Primeiro, treine o olhar. Observe tudo à sua volta, olhe, escolha os temas que você gosta, encontre-se, né, se é no objeto, se é na paisagem, se é na figura humana. O que você está pensando em desenhar, você vai passar a observar. E vai pensar, né, observando, vai pensar como você pode representar esse objeto, ou essa paisagem, ou essa pessoa no seu desenho. Né, o estilo do seu traço ele vai depender também muito do seu gosto pessoal, né, do que você gosta. Você vai estudar também e pesquisar os artistas que você gosta, o estilo desses artistas que você gosta. E depois você vai usar a tua mão para praticar e para fazer testes com traços diferentes. Vai fazendo os seus traços, vai praticando. Isso você tem que fazer todos os dias. Quanto mais você usar as tuas mãos, mais habilidosa ela vai ficar. Então você vai repetir os desenhos que você gosta, você vai fazer esses trabalhos todos os dias, você vai analisar e perceber os teus traços espontâneos, aquele traço que você não pensou, mas ele surgiu no teu desenho de uma forma espontânea. É nesse traço que você vai investir, é nesse traço esse traço que você vai estudar mais, tá? Porque esse traço espontâneo, ele começa a revelar o seu estilo, tá? Então você vai procurar melhorar o teu traço espontâneo, porque é dali que vai surgir o teu estilo de desenho. Outras dicas, né, para você desenvolver o seu estilo de desenho. Estudar a mesma imagem, ou o mesmo objeto, ou mesma figura humana em várias posições. De frente, lateral, da direita, da esquerda, parte interna, de vários ângulos, entende? Você vai buscar observar e retratar essa mesma imagem de diversas formas. Depois você vai estudar partes específicas separadamente. Né? Quando a gente inicia o estudo da figura humana, nós fazemos isso na oficina. Vai lá, faz o olho, depois faz a boca, depois treina o nariz, a orelha, o cabelo, até que você vai fazer o rosto completo, né? Vai colocar e vai facilitar você depois a fazer esse rosto completo, porque na hora que você vai fazer o rosto, você ainda vai ter que estar atento às expressões, à emoção da figura que você está retratando, né? Você também pode fazer esboços das suas ideias, e você vai fazer esses esboços espontaneamente, sem muito julgamento, sem pensar muito. Vai lá, faça vários do mesmo objeto, e depois você vai selecionar as melhores ideias para trabalhar nelas, né, para finalizar. Outra questão que, além de educar as mãos, eu sempre fico insistindo, é no caderninho. Um caderninho, ou um caderno grande, o tamanho do caderno, eu digo caderno pequeno, né, um caderno, porque ele é mais fácil de você carregar. E você pode ter ele o tempo todo com você. Então esse caderno serve para você anotar as tuas ideias, para você fazer as tuas observações,
Aí você, além do traço, você pode colocar textos, né? Fazer as suas ideias ali em textos, se você ainda não está preparado para fazer o desenho. E esse caderno você tenha sempre com você para poder ter um material a hora que você for fazer um trabalho finalizado. Outra sugestão. Com o teu celular, você pode registrar várias imagens. Gostei dessa imagem, faz um registro dessa imagem. Porque a hora que você quiser desenhar, você tem lá uma pastinha que você vai colocar todas essas imagens para você pesquisar, para você ter um material de estudo. Porque não é fácil, às vezes a ideia, você quer trabalhar e não vem a ideia. Então, tendo esse material, isso facilita muito. E agora, nós vamos fazer um exercício para dominar as mãos. Mais um exercício daquela série, para você ficar com o teu traço e com a tua linha leve, tua linha mais leve e o teu traço mais firme, né? Contrário, tua linha mais firme e teu traço mais leve. Da mesma forma das outras vezes, agora eu vou até ficar de pé para vocês poderem ver aqui o caderno. Você vai dividir essa folha em 3 partes por 4 partes, tá? Vai fazer 2 linhas aqui e vai fazer 3 linhas na horizontal e 2 na vertical. Fez esse trabalho de dividir, então você vai fazer todo o movimento que você vai fazer na tua folha. Você vai fazer da direita, vai pegar da direita para a esquerda. E todas essas linhas na horizontal. Você vai pegar aqui da direita e vem para a esquerda, tá? Lá no teu caderno. Que aqui eu estou fazendo da esquerda para a direita, né? No teu caderno você vai fazer da direita para a esquerda. Todos os traços na vertical você vai fazer de baixo para cima. Então, o primeiro trabalho são os riscos na horizontal. Mas eu não vou pegar aqui no começo, eu vou pegar lá no final. Final e venho fazendo essa linha até chegar aqui. Vamos procurar fazer essa linha sem você mudar o lápis de lugar. Você coloca a tua mão num ângulo que você possa fazer de lá até aqui, que você tenha esse alcance. Como que você vai fazer esse alcance? Quanto mais próximo você pegar da ponta do lápis, menor vai ser o teu ângulo de desenho. Quanto mais longe, então o que você vai fazer aqui, você vai conseguir através do local onde você vai segurar o teu lápis. Segurei aqui no meio porque eu preciso desse ângulo para fazer o desenho, para fazer a minha linha, tá? Então, sempre aqui no teu caderno, você vai fazer ele da direita para a esquerda. Esse daqui eu vou fazer de baixo para cima. São tracinhos pequenos, mas bem próximos um do outro, tá? Nesse daqui eu vou fazer linhas oblíquas. Vou fazer de cima para baixo, toda essa parte. Depois daqui, eu pego para encontrar, vou fazer 2 exercícios com a minha mão. O de cima, até chegar mais ou menos aqui na metade, depois quando eu começo daqui, de baixo para cima, tá? E vou terminar preenchendo todo o quadradinho, todo o quadrado com essas linhas oblíquas, tá? Depois eu vou começar aqui. Esse é um exercício de pequenas linhas, tá? Você vai fazer 4 colunas de pequenas linhas. Você vai fazer pequeno, o traço vai ser pequeno. Dominar traços pequenos. Linhas retas em traços pequenos, tá? Vai fazer até o final. Na verdade, tudo o contrário, né? Você vai pegar do final, da direita, no teu caderno, da direita para a esquerda. Aqui você vai fazer zigue-zague.
Eu fiz o maior aqui no meio, grande, para que vocês possam ver, mas eles são bem pequenininhos. E você vai começar de baixo, vai começar esse zigue-zague de baixo para cima, tá? Fazendo esse movimento com a mão, né? De zigue-zague, vai lá, cá, pequenininho. Esse aqui você vai treinar, fazer esse exercício pequeno, né? São zigue-zagues pequenos. E aqui nós vamos fazer pequenas linhas oblíquas. Vai fazer, aqui eu fiz elas maiores para que você possa ver. Então, de baixo para cima e de cima para baixo, da direita para a esquerda. Você vai fazer uma, depois vai começar lá e vai fazer depois aqui, né? Então, esses movimentos que você vai fazer. Na de baixo, nessa do meio aqui, você vai fazer o zigue-zague, mais esse zigue-zague na horizontal, tá? Aqui. Aí vai começar do final do quadrado para frente, no teu caderno, da direita para a esquerda. E você vai fazer esse zigue-zague até chegar no final. Terminou aqui? Volta, tá? Então, tá aqui o zigue-zague. Aqui, esse mais complexo. É um exercício mais complexo esse daqui. Porque você vai fazer esse trabalho de quadrado, né? Primeiro você vai fazer linhas pequenas aqui na horizontal e depois na vertical, de baixo para cima. Aonde você fez ele na vertical, você vai fazer na horizontal. E aonde você fez na vertical, você vai fazer na horizontal. Você vai fazer ele pequenininhos, do final para cá, depois você volta fazendo novamente nesse quadradinho aqui, tá? De cima para baixo, ou de baixo para cima e da direita para a esquerda. E assim você vai fazer até o final, até preencher todo esse trabalho. E aqui você vai fazer exercícios de alça, que é como um L, né? Pegando de trás para frente, tá? E vai fazendo esse L aqui, que fiz aqui grande, pequenininho, até chegar aqui. Terminei aqui, volto lá, até chegar aqui, até preencher todo esse quadrado. Aqui você vai fazer linhas horizontais, bem próximas, bem pertinho, né? Linhas horizontais e linhas verticais, de baixo para cima, da direita para a esquerda. No teu caderno é da direita para a esquerda. Aqui você vai fazer linhas oblíquas nos dois sentidos, de baixo para cima, até alcançar aqui o cantinho, né? Vai fazendo. E depois você vai fazer ela de lá, de baixo para cima também, até alcançar aqui o final. Todas em linhas oblíquas. Mas você vai usar a tua mão aqui, né? Eu tô só fazendo daqui para cima para mostrar para vocês. E aqui você vai fazer um exercício de espiral, pegando, vai fazendo esse movimento até chegar em cima, pequenininho, tá? Todos os exercícios serão pequenos para você treinar a mão para fazer detalhes pequenos. Não é detalhe, é fazer linhas longas, né? Linhas grandes. Nós vamos fazer detalhes pequenos. E nós vamos ter o segundo exercício hoje. Nós vamos escolher para o segundo exercício, para o treino do nosso traço, nós vamos escolher um objeto simples e simétrico. Quando a gente fala que é simétrico, é porque ele é da mesma forma de um lado, do outro, né? Ele não tem muito detalhe. Então eu escolhi para retratar um objeto, esse vidro. Eu escolhi esse vidro. Então, quando
eu escolhi esse meu objeto, vou observar ele, vou colocar ele num local longe, assim mais longe, para que eu possa observar todos os detalhes do meu objeto. Toda a sua forma, todo o seu volume e depois que eu observei bem o meu objeto, sua forma, seu volume, a luz, a incidência de luz e sombra, eu vou começar a fazer demarcar esse objeto no papel. Então, esse objeto, né, eu observei o meu objeto, ele é mais comprido do que largo. Então, como que eu vou usar o papel? Né? De que forma que eu vou usar o meu papel? Eu vou usar o meu papel, busquei lá o meu papel e vou usar ele na vertical. Porque assim eu vou ocupar melhor o espaço com o meu objeto, porque meu objeto também é mais comprido, ele está mais na vertical. E como que eu vou fazer para traçar esse meu objeto? Como que eu vou fazer para colocar ele nesse papel? Eu vou observar a altura, a proporção de altura e de largura. E eu vou colocar essa proporção aqui no papel. Então, eu posso olhar e fazer essa medida através do lápis. Eu fecho um olho, olho lá o objeto, marco o tamanho, marquei ele tem essa proporção de comprimento. Olhei ele na lateral, medi, fechei um olho, olhei. Tá. Então, para você fazer essa medida, o teu braço vai ter que estar na mesma altura sempre, né? Se eu medir ele com essa altura do meu braço, eu vou medir a largura também com a mesma altura de braço e mão, eu não vou mudar essa posição. E eu vou trazer essa proporção para o papel. Então, como que eu fiz? Primeira questão do meu objeto. Eu marquei a altura dele. Então, eu observei a proporção da altura dele e marquei. Marquei aqui, com pontinho, e aqui. Aí, eu vou observar a largura do meu objeto. Marquei aqui, aqui, depois marquei embaixo, porque eu observei que o meu objeto, ele não é totalmente reto. Ele tem uma linha, uma pequena curva nas suas linhas. Eu também vou colocar essas pequenas curvas aqui no papel. Aí eu percebi que embaixo no meu objeto ele também tem uma linha curva. Então eu fiz essa linha curva aqui, depois marquei, agora eu vou juntar. Juntei com uma linha curva ali, juntei com uma linha curva aqui do lado e depois eu vou juntar aqui, né? Como que eu vou juntar esses pontos, essas linhas? De forma, aqui eu marquei mais forte para que vocês possam ver, mas você pode fazer todas essas marcas bem simples e bem leve e também juntar ele de forma leve. Mesmo esse traço aqui do meio, você não precisa fazer um traço forte, você faz um traço bem leve, porque depois você vai apagar esse traço, né? Esse traço não vai fazer parte do desenho. Aqui também na tampa do meu desenho, do meu objeto, eu observei que ele também tem uma leve curva. Na tampa também, observei que a tampa é menor. Então, todas essas observações você vai marcando no teu papel para você poder retratar o teu objeto da melhor forma possível, né? Como se ele estivesse mais próximo da proporção. Bom, terminou, você vai olhar o teu objeto e vai começar a marcar a luz e a sombra. E vai pôr aqui, né? Você vai fazer o sombreado dele aqui. Você não precisa, né, por enquanto, quem sabe, por quem já conhece as achuras, quem sabe fazer um sombreado mais trabalhado, tudo bem. Quem não, faça do jeito que sabe fazer, do jeito que imagina que possa ser, para você ir entendendo e já ir marcando luz e sombra no teu objeto. Na tua casa, você vai procurar para você retratar um objeto simples. Pode ser, né, um vidro, como eu mostrei, um copo, uma garrafa, que não tenha muito detalhe, que não tenha alça, que não tenha
coisas mais complicadas para você poder retratar. Certo, gente? Eu trago para vocês o método de desenho do Leonardo da Vinci. Porque o da Vinci ele é conhecido como símbolo do Renascimento. O da Vinci ele deixou menos de 30 pinturas, né, algumas por terminar, mas ele deixou centenas de desenhos, esboços e estudos. Então, eu quero que vocês observem como ele fazia o trabalho, né? Vamos ter assim uma referência, o da Vinci, ele é essa referência de um artista estudioso. E ele tinha um caderno, o caderno que eu sempre falo para vocês ter, né, carregar. O da Vinci tinha um caderno sempre com ele, em todos os lugares que ele ia, ele levava o caderno, fazia as suas anotações, fazia os seus desenhos, e esse caderno, hoje, ele é a forma que nós temos para conhecer a mente do gênio que foi o Leonardo da Vinci. Então ele era pintor, desenhista, inventor, engenheiro, cientista. E com esses cadernos ele criou mais de 13.000 páginas de anotações, desenhos para expressar toda a sua criatividade. Esse artista era muito organizado, ele tinha um interesse de aprender com os mestres de várias áreas, né? Ele não estudava só o desenho ou a pintura, ele estudava diversas áreas. Ele tinha um interesse muito grande pelo conhecimento. Não temos nenhuma escultura atribuída ao Leonardo. Ele era vegetariano por razões humanitárias. E ele foi um dos primeiros italianos a usar a tinta a óleo. E ele criou ele inventou a sua própria tinta a óleo. Ele foi um grande amante da experimentação. E o seu método de desenho era a repetição. Ele repetia os esboços por diversas vezes. Então, para ele queria deixar os seus traços mais refinados e primorosos, tanto no desenho como na pintura. Por isso que ele tinha esse método de repetir. E para ele, a repetição leva à perfeição. Então, eu trago aqui um retrato do Leonardo da Vinci. É o seu autorretrato feito em sanguíneo sobre papel, que é o sanguíneo é um lápis vermelho. Ele é muito bom para fazer esboços, sabe? Então esse autorretrato é de 1512. Ele nasceu na Itália em 1452 e ele vai falecer na França em 1519. Por que ele vai falecer na França? Porque em 1515 o rei da França, Francisco I, ele conheceu o Leonardo e ele ficou muito impressionado com o talento do Leonardo, com as ideias do Leonardo, e ele convidou o artista para viver no seu castelo, na cidade de Amboise, no Vale de Loire, um lugar muito lindo, e o Leonardo passou seus últimos dias de vida lá, e lá se encontra em uma igreja os seus restos mortais, porque ele quis ser enterrado na França. Esse é o famoso caderno do Leonardo, dos cadernos. Nessa época, o papel ele era muito caro, ele era um artigo de luxo, era algo raro, né? Não tinha papelarias como tem hoje. Motivo pelo qual o Leonardo preenchia o seu caderno em todas as direções. Ele fazia desenho em todas as direções, ocupava todo o espaço do papel. Aqui nós temos uma imagem de 4 cadernos abertos, né? Eles eram de tamanhos diferentes, com as anotações do Leonardo, os seus estudos, com desenho e com as anotações. Mais um caderno, né? Mais um desenho, onde ele faz alguns estudos de formas, com seus traços bem firmes,
traços claros, né, precisos. Mais um caderno aberto, né, mostrando ali como ele trabalhava, como ele fazia suas anotações, todas as formas, né, que ele está estudando ali. Ele está estudando formas redondas, e coloca no meio linhas e vai fazendo estudos internamente, né, dessas formas. Ele está estudando formas internas de algum objeto. E aqui é uma página desse seu caderno, em que ele faz um estudo da água atravessando o obstáculo. Esse trabalho ele é muito interessante, porque ele não procura retratar, ele não vai retratar a água de maneira realista, né? Ele vai buscar registrar o movimento, as linhas, né? Ele vai registrar esse movimento através de linhas. E ali ele faz uma linha circular longa que termina em espiral para retratar esse movimento circular da água. E depois ele vai fazer outros movimentos ali que são bastante interessantes nessa combinação de traços e linhas que ele vai fazendo nesses dois desenhos. Aqui é um estudo de flores do Leonardo. Ele estuda a flor de diversos ângulos. Também é uma forma, é um método que ele tinha de explorar essa forma em diversos ângulos. E ele faz também ali já uns estudos de luz e sombra nessas flores. Mais um estudo de flor, aqui, né, com um sombreado mais trabalhado, e as suas anotações, embaixo uns objetos que ele retrata em linhas retas e assim com um traço mais forte, né? E as flores ali em contraste com linhas leves, traços leves. Esse é um famoso trabalho do Leonardo. Ele também faz parte, né, dos seus cadernos. Ele foi feito em 1490 e se chama O Homem Vitruviano. Esse desenho também está no seu diário. Por que ele é famoso? Porque ele vai estudar as anotações de um arquiteto chamado, por isso que é o Homem Vitruviano, né? O arquiteto romano chamado Vitrúvio. E ele vai descrever a forma humana. Ele faz a forma humana em duas posições, dois homens, né? E ele vai criar a proporção de 8 cabeças para representar o homem, a figura humana. E nesse ele faz um estudo, né, da proporção do rosto. Ele vai ali, já está estudando a proporção da orelha em relação ao nariz, à boca, né? Ele faz todo já esse estudo de proporção do rosto. E também ele estuda ali o movimento. Embaixo tem um movimento de um homem no cavalo, depois tem um movimento só do homem, né? Então ele faz na mesma página de caderno, ele faz diversos estudos. Ele foi o grande estudioso da anatomia humana. E aqui nesse desenho, né, retrata os seus estudos de anatomia. Nós vamos ver alguns estudos de anatomia do Leonardo. Aí ele está estudando o músculo e ossos, né, ele vai misturando. Aqui é um belo registro do estudo dele de músculos, né? Ele vai fazer isso de ângulos diferentes. Ele está usando ali 4 ângulos para retratar a musculatura do braço, do peitoral e das costas. E tem as suas anotações também. Mais um estudo, né, da anatomia, de ossos da mão, de ossos e dos músculos. Aqui é um estudo de anatomia do coração. Ele vai fazer o estudo da anatomia do coração. Da anatomia da perna, da musculatura e também de alguns ossos, estudos de alguns ossos de órgãos internos. Esse é um belo trabalho do Leonardo.
que ele tinha também uma paixão pelas asas, né? E ele retratava isso, e ele retratou em diversos estudos. Esse desenho ele é bem simétrico, né? As proporções, as asas têm o mesmo tamanho, as penas são todas iguais, né? Tanto da asa direita quanto da asa esquerda. E as anotações, que eu gostaria muito de saber o que ele escreveu ali, porque eu acho esse desenho muito lindo. Aqui é um estudo de aeroplano, de 1485. Bem interessante, porque ele faz diversos estudos de como o homem vai voar, né? Ele tem essa paixão pelo voo, pelo que o homem possa voar. Um outro esquema, chamado Esquema para Voar, do Leonardo. E aqui esse desenho se chama Helicóptero, porque ele tem aquela hélice em cima e é o que atribui esse desenho do Leonardo a inspiração para se criar o helicóptero. Esse desenho é de 1493, também com suas famosas anotações. Esse é chamado carro de assalto. Aqui nós vamos ver uma série dos desenhos bélicos, que a gente chama que são as armas, né? E atualmente, analisando esse carro de assalto, se vê uma grande semelhança com os tanques de guerras, com os modernos tanques de guerras, porque ele faz em cima uma torre giratória, como tem os tanques de guerra atualmente. Mais uma arma bélica, uma arma para guerra. Depois nós vamos ter aqui estudo de engenharia. Isso é uma engrenagem circular para fazer algum movimento, né? Ele está criando e pensando em algo ali, de um movimento circular através dessa engrenagem. E nós vamos ter agora também aqui estudo da anatomia do cavalo. Ele gosta do cavalo, ele faz diversos estudos, né? Eu trouxe esse que eu acho bem bacana, esse estudo, e eu acho esse maravilhoso. Aqui ele mostra a suavidade do seu traço, a leveza, né? Como essa linha dele tem, né? Mostra essa crina do cavalo voando. Esse é um estudo do Leonardo chamado Felinos, onde ele retrata diversos gatos, né, em diversas posições. Ele dá já um tratamento, dá um acabamento nesses desenhos de luz, de sombra, deixando esses desenhos bem interessantes, né? São em os diversos movimentos desse animal, ele vai retratar nesse desenho. É um desenho bem interessante. Aqui eu apresento para vocês um estudo que ele faz para a obra A Última Ceia, né? A Última Ceia é um mural, ele vai fazer uma pintura mural num convento na cidade de Milão em 1498. Mas antes de fazer o mural, ele vai fazer diversos estudos em desenho, e esse é um dos desenhos que ele faz, um dos estudos que ele faz da Última Ceia. Então ali está a mesa, ele coloca a mesa, ele faz estudos das roupas, né, das dobraduras do tecido, aonde ele quer colocar a luz, a sombra. Então são os vários detalhes, né? De algumas roupas ele faz bem detalhadas, outras ele faz mais o estudo da posição que ele vai colocar o apóstolo. Então, e vai colocando, como o papel é pequeno, ele divide o papel para uma ponta da mesa. A gente vê que tem uma ponta da mesa embaixo, né, que vai completar o número de apóstolo, né? Se você juntar aquela ponta, vai dar a mesa na sua totalidade. Então, para ver a versatilidade e como ele aproveitava esse papel para fazer os seus estudos, para fazer as suas composições. Esse é um desenho, um estudo que ele fez para uma obra, para uma pintura, só que a pintura ela foi destruída
né, ela não existe mais. O que restou foi o estudo que ele fez para essa pintura, que se chama Leda e o Cisne. Então, a Leda representa a rainha de Esparta, e Zeus está transfigurado em um cisne. Isso é dentro da mitologia grega, né? Ele está retratando a mitologia grega. Esse desenho ele faz sobre papel no ano de 1505. E o que é mais interessante nesse desenho, que através dele é possível nós observarmos a técnica da perspectiva aérea do Leonardo. Então a gente vê a parte da figura que está em primeiro plano, tem as linhas e os contornos, eles são mais vivos, né? Ele reforça mais esse traço para deixar esse contorno mais próximo e ele é mais detalhado. E na medida que essa imagem vai se afastando, ela vai perdendo essa nitidez e vai ficando mais diluído os seus traços e as suas linhas. Então é um belíssimo desenho, com vários detalhes, né, olhando para ele, dá para vocês aprender muita forma de você representar uma figura. Esse é um estudo do rosto da Leda que ele faz. Provavelmente ele faz esse estudo para pintura, mas estudando mais um rosto, mais uma posição da Leda. Esse é um estudo que ele faz também de um rosto feminino, com tanta suavidade, né, os seus traços ali, as suas linhas no rosto, ele cria uma chúria que cria sombra e deixa aquele espaço em branco de luminosidade, o cabelo, a leveza das suas linhas, que ele vai criando para fazer esses cabelos. Também um belo desenho. Aqui é um estudo de mãos, né? Ele está fazendo um estudo de mãos. Também ele já vai fazer, dando volume, fazendo a luz, né? Deixando os espaços, marcando os espaços de luz e de sombra. Provavelmente essas mãos é para usar em um quadro, né? Num futuro quadro, e ele tem tudo isso guardado com ele, né? Nos seus cadernos, esses estudos. Mais um estudo de mãos, né? Na posição que ele quer a mão, já um estudo bem aprimorado, né? Que ele vai fazer, a luz, bem detalhado, né? Todo a mão bem acabada, a unha, todos aqueles contornos bem feitos, as linhas suaves. Então, a mão que mais ele quer que chame a atenção, ela está bem detalhada, a outra que não tem tanto interesse, ele deixou ela mais apagada, mas em cima ele fez essa mão numa posição que ele acha mais interessante. E no cantinho tem uma figura, né, um rosto, um perfil que ele vai fazer, também que ele estuda. Esse é um estudo para um quadro que ele faz, que se chama A Virgem, o Menino, Santana e João Batista. Esse é o maior dos desenhos que a gente vai ter, que eu trago para vocês. Ele tem 1,42 m por 1,05 m. Ele foi feito com carvão vegetal e giz pastel. Esse é um desenho de 1500, do ano de 1500. Nesse desenho a gente pode perceber o quanto o Leonardo é detalhista, o quanto ele vai fazer esse estudo de uma forma primorosa. Ali ele faz o estudo de luz, de sombra, de composição, né? Como ele compõe o fundo. Ele faz um estudo bem completo da obra que depois ele vai transformar esse desenho em uma pintura. Mas ele só vai transformar isso em pintura depois que ele tiver estudado muito
todos os detalhes, os mínimos detalhes, né, através do desenho. E essa é uma paisagem, um dos poucos desenhos que é só paisagem do Leonardo. Provavelmente também estudo que ele guardava para a hora que quisesse introduzir uma paisagem, uma figura, e ele fazia para fazer uma futura composição. Esse é uma paisagem chamada Santa Maria della Neves. Aqui a gente vê bem também o tratamento que ele dá nessa composição, perspectiva, os volumes, né, a cor que ele vai colocar de luz e sombra, como ele vai criar os campos de cor para determinar onde é sombra, onde é luz, né, onde tem luz. Então, o que nós conhecemos hoje foi uma pequena parte dos desenhos do genial Leonardo. Lembrando que ele deixou 13.000 páginas de desenhos e anotações. Hoje, o que eu mostrei para vocês foi muito pouco, né? Muito pouco dos desenhos que ele tem. Nós vamos terminando a nossa aula. Eu quero lembrar que eu estarei à disposição de vocês no Facebook. Vocês vão procurar por Beni Moura Cardoso às terças-feiras, das 14 às 15h40. Eu estarei lá para responder dúvidas, para conversar sobre o conteúdo da nossa aula. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma frase do Leonardo, que ele vai dizer assim: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Esse é o Leonardo, estudioso, curioso, pesquisador, né, que tinha uma paixão pelo conhecimento. Então, eu quero me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.